Olá, galerinha. Meu nome é Gustavo. Eu vou lecionar para vocês aí a matéria de disciplina, né, de equações diferenciais, né? O terror aí do cálculo 3. E tipo assim, é enjoadinha, vamos dizer que ela é enjoadinha, só que ela não é difícil. Quando você entende ela aí, você vai conseguir fazer qualquer coisa. E para isso, né, a gente tem que rever aqui derivadas e integrais, né? A gente tem que rever porque faz parte aí da matéria de equações, né? A base de equações diferenciais são as derivadas e principalmente as integrais, né? As integrais a gente vai dar aí a maior foco porque é onde a matéria mais pede aí, são as integrais. Mas derivadas também pede, então vai ser necessário a gente passar por ela aqui. Então, vamos lá então, e tem a tabelinha, né? A tabela das derivadas imediatas, né? Vamos dizer assim. Derivada ali de C. O que é o Czinho ali? C é qualquer número que não está acompanhando de nenhuma incógnita, né? Quando tem só um número, a derivada deste número, ela vai ser sempre zero, tá? E a derivada de x elevado a n, ali, você vai escorregar o n, né? Você escorrega o n, mantém o x ali e o expoente você tira uma unidade, tá? A gente vai fazer exemplos sobre isso e tal. A derivada do seno de x é o cosseno de x, a derivada do cosseno de x é o seno, menos seno de x, a derivada do ln de x é 1 sobre x. O e elevado a x ele é bem interessante. A derivada e a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? Ele é bem interessante esse número neperiano aí. Ali, ó, integral de tangente de x é a secante ao quadrado de x. Eu vou provar ali para vocês por que a derivada da tangente x é secante ao quadrado de x, tá bom? Na regra do quociente ali eu vou avisar vocês. E o resto ali também é integral imediata, mas acredito que não seja tão importante aí para nós não. A partir daquela cotangente de x ali, ó, não é tão importante para nós não, tá? Vamos lá então. Tem as propriedades, né? Propriedade. A integral da função f de x mais outra função que sendo chamada de g de x, ou então posso chamar também de posso chamar de f de x, posso chamar de y, posso chamar de g de x, posso chamar de z, de qualquer coisa, qualquer letra, né, que esteja em função de uma outra letra ou incógnita, né? No caso a gente sempre vai se deparar com y igual a alguma coisa vezes x. A gente sempre vai, porque é hábito, né? Virou tipo um hábito. O que mais vai aparecer para a gente é isso, mas não quer dizer que isso seja uma regra, né? Claro que qualquer letra, dependendo de outra letra, é uma função, né? Então, beleza. Agora vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente retomar isso, então. Beleza, então, vamos lá. Ó, letra A ali, a minha letra A, ó. Y é igual a x à quarta menos 5x. Deixa só um minutinho. Beleza, então, vamos lá. Derivada. Qual é a derivada, então, de y, que é igual a x à quarta menos 5x ao quadrado? O símbolo, né, como a gente denomina a derivada, pode ser y' igual está aqui, eu estou escrevendo, ou então pode ser dy sobre dx. Nesse caso, né, é y e x aqui, então vai ser dy sobre dx, porque a gente está derivando y em relação a x. Mas poderia, por exemplo, tá aqui função z igual a, sei lá, t a quarta menos 6t a terceira. Aqui no caso seria dz sobre dt, que eu estou derivando z em relação a t, entendeu? Beleza, então. Eu vou escrever, né, como y', porque é o mais habitual, né?
e mais bonitinho também, porque escrever dy sobre dx é um pouco feinho, né? Então, vamos lá. Então, a derivada de y, nesse caso, é o quê? Eu vou escorregar o 4, né? Vou escorregar o 4, vou repetir o meu x e vou tirar uma unidade do 4. 4 menos 1, 3. Certinho? Menos, né? Aí tem 5x ao quadrado, ou seja, eu vou derrubar o meu 2 ali, ó, vai ficar 2 vezes 5x. 2 menos 1 é 1. Eu não vou colocar aqui, porque, né, todo mundo sabe o que é 1, então beleza. Então, meu y' é 4x ao cubo, né, menos 10x. Tranquilo? Essa é a minha letra A. Beleza, então. Vamos, então, para a letra B. Ai, cadê? Ah, tá, achei. Minha letra B é o y é igual a 2 sobre x ao cubo. Opa, minha incógnita está lá embaixo, está dividindo meu 2, né? Como é que eu faço para ele ir lá para cima? Bem simples, né? Vocês lembram disso. Y', né, que é a derivada de y, é 2 vezes x elevado a menos 3. Certinho? Mesma coisa. Aí o menos 3 está ali, né? Vamos escorregar ele, vai ficar menos 3 vezes 2 vezes o meu x. Aí é que está o pulo do gato aqui, hein? Quanto que é tiro? Quanto que é menos 3? Quanto que eu vou tirar aqui? Eu vou tirar uma unidade de menos 3. Então vai ficar menos 3 menos 1, correto? Então, no caso, não vai ficar menos 2, vai ficar menos 4. Porque menos 3 menos 1, menos 4, certo? Beleza. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então fica menos 6x à quarta. Beleza? Então essa é a minha derivada de y na letra B. Minha letra C, então, ó, 3x à sexta, vamos lá? Minha letra C. Z. Tá vendo que aqui não é mais y? Ó, ele colocou z em função de x, tá Deixa eu te vendo? perguntar, mas como tava embaixo, eu tenho que voltar ali para baixo, não? É verdade, boa observação. Por exemplo, na verdade, você pode deixar dessa forma, tá? Tá, tipo, incompleto, tá? Porém, se você quiser deixar mais completo, com certeza você pode voltar para baixo, sim. Vamos lá, então, terminar aqui. Boa observação. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Só voltar para baixo, ó. Y', então, é menos 6 sobre x à quarta. Ambos os jeitos estão certos, tá bom? Esse aqui é o mais completo, óbvio, né? Só que esse jeito também está correto. Então, deixa eu arrumar aqui. Não estranho, não, tá? Minha primeira aula aqui ao vivo, tá bom? Falei ali pra Vicky, só que só tava ela. Então, tô reforçando aí para vocês também, né? Vamos lá, então. Z, então, é Z igual 3x à sexta menos 8x. Deixa eu escrever aqui logo. 3x à sexta menos 8x mais 47. Ótimo. Vamos lá, então. Esqueci de escrever o Z aqui, mano. Que bosta. Tá, beleza. Então, a minha derivada de Z é... Vou escorregar o 6, vai ficar 6 vezes 3, 18x à quinta, né? Porque eu tirei uma unidade ali. Menos 8x, o x tem uma unidade. Então, quando tem algum número acompanhado somente de x, e a gente pede a derivada dele, o x some, tá bom? E vai ficar só o número que está acompanhado dele, no caso 8. Então, 18x à quinta menos 8. E como o 47 ele é uma, vamos dizer assim, uma constante, né? Ele é um número que não está acompanhado de nenhuma incógnita. Então, 47
a derivada dele será zero. Não vou nem escrever aqui, será zero. Então, a minha derivada de z é essa. Bem simples, bem simples. Vamos fazer, então, a d ali, ó. Y é igual a 3x à quinta menos 7 sobre x à quinta. Beleza. A letra D aqui, ó. 3x à quinta. Isso aí. Vamos lá, então. Eu tô esquecendo de escrever o Y, né, cara? Oh, meu Deus do céu. Escreve aqui. Não tem problema, não. Cadê aqui meu? Tá, beleza. Aqui. Então, minha derivada de Y é 3x à quinta. O 5 vai escorregar, vai ficar 15x à quarta, né? 15x à quarta. Aí o meu x à quinta, ele está embaixo, né? Ele é o meu denominador. Ele vai para cima, vai ficar 7 vezes x a menos 5, né? Aqui, ó, 7 vezes x a menos 5. Aí embaixo, vou continuar embaixo. Y', 15x à quarta. Aí a mesma coisa. Menos 7 vezes menos 5. Né? X. Menos 5 menos 1, menos 6. Cadê meu pontinho, cara? Ah, tá aqui. Y', 15x à quarta. Ó, menos com menos, né? Mais. Não pode esquecer desse detalhe, tá? Vai ficar mais 7 vezes 5, 35. X a menos 6. Embaixo, concluindo, então, 15x à quarta mais 35 sobre x à sexta. Belezinha? Tudo tranquilo, então? Beleza. Ó, minha letra é y é igual a raiz cúbica de x ao quadrado, né? Então, vamos fazer ela. Y é igual a raiz cúbica de x ao quadrado. É isso mesmo. Então, minha derivada de y é... Quando a gente fala de raiz, né, e a gente vai precisar fazer alguma operação com ela, a gente pode reescrever qualquer raiz, seja ela cúbica, seja ela raiz quarta, raiz de qualquer coisa, dessa forma. O 3 aqui, ele está descoberto, né? E o 2, ele está coberto. Vai acontecer o seguinte. Vai ser o termo que está dentro da raiz, que no caso aqui é x, né? Elevado ao 2 à terceira. O termo que estava coberto, ele fica descoberto. E o termo que estava descoberto fica na coberturazinha, fica, né, na sombra, vamos dizer assim. Então, é dessa forma que nós fazemos a operação. Esse termo aqui é igual a esse termo aqui. É a mesma coisa, tá bom? Só reescrevi. Aí, no caso, é quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Exatamente isso, meu garoto. É isso aí. Então, a minha derivada de y é... Tá vendo ali o 2/3? O 2/3 está tá no expoente, né? Então, a gente vai descer ele também. Ó. Vai ficar 2/3 aqui, vezes x. Aí, aqui em cima, vai ficar, então, elevado a 2/3 menos 1. Então, vamos fazer aqui o nosso mínimo múltiplo comum, né? Nossa operaçãozinha aqui. No caso, eu gosto de fazer o seguinte, né? Aqui tem um imaginário, né? Vocês lembram disso.
gosto de fazer o seguinte, ó, multiplicar, ó, multiplico o de baixo pelo de baixo, 3 vezes 1, 3, e faço a multiplicação cruzada, ó. Esse aqui, ó, vai multiplicar com o 2, e o 3 aqui vai multiplicar com o 1. Multiplicar com 1. Então, ficou 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3. Ou seja, vai ficar menos 1 terço. Entenderam? Então, vamos aqui no x, vai ficar menos 1 terço. Aí, concluindo, então, o meu y' é 2 terços. Tá. Aí vai ficar o seguinte, ó. A gente vai ter que devolver para a raiz, né? Para deixar mais completo. Aí eu podia parar aqui, mas aqui ficou bem feio, né? Fica feio, vamos dizer assim. Então, a gente tem que deixar bonitinho, igual no início do exercício. O x elevado a menos 1 terço vai ficar o seguinte. Raiz cúbica, né? Porque o 3, como ele está coberto aqui, ele vai ficar descoberto de novo. Então, vai ficar raiz cúbica novamente. Só que aí vai ficar menos 1 aqui em cima. Menos 1 significa que ele está inverso. Então, na verdade, o x ele tem que ir para baixo. O x indo para baixo vai ficar o seguinte, vai ficar colado aqui com 3, vai ficar assim, ó. Nossa, ficou horroroso, peraí. Deixa eu arrumar esse 2 terços também. Peraí. Vai ficar o seguinte, vai ficar 2, né? Sobre 3. Aí o x, ele está elevado a menos 1 terço. Então, ele vai ficar embaixo, porque esse aqui é o inverso do x. Vai ficar x embaixo, tá? Como ele está a 1 terço, o 3 que está coberto, ele vai ficar descoberto. Vai ficar raiz cúbica de x. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Nossa, velho, como é que eu... Aí. Vai ficar desse jeito. Tranquilo? Deixa eu pausar aqui. Certo, então. Vamos para o último nosso, que também é facinho, né? O ln, nosso querido ln. Y é igual a ln de x mais 10. Pode até fazer ele aqui, ó. Minha letra H. Y é igual a ln de x mais 10. O ln, ele é a nossa integral imediata, né? Qual que é a nossa integral imediata de ln de x? É 1 sobre x. Minha derivada de 10, que é uma constante, né? Não tem nenhuma incógnita acompanhando ele, então é 0. Então é isso. Meu y' é 1 sobre x. Belezinha. Essa primeira parte, então, foi encerrada. Facinho demais, né? Então, vamos lá, então. Nessa segunda etapa aqui da aula, né? Regra do produto em derivadas. Eu não gosto de usar isso aqui, ó, f de x, g de x. Eu acho muito confuso para o aluno. Até eu me confundo. Eu gosto de usar a letra, igual tá aqui, ó. Por exemplo, sendo uma função u e multiplicada por uma função v, por outra função v. A derivada deles é bem simples. A gente vai derivar o primeiro, repetir o segundo e somar, repetindo o primeiro e derivando o segundo. É muito simples, muito simples. É só isso, regra do produto. Muito simples mesmo. Então, vamos para alguns exemplos, né? No caso aqui, a letra K. Minha letrinha K, vou repetir ela aqui. Y é igual a x ao cubo vezes cosseno x. Então, vamos lá, então. A derivada de y como é que chama a palavra? Esqueci a palavra. Esqueci. Aplicando, então, a regra do produto, né? Vamos derivar o primeiro, ou seja, derivada de x ao cubo.
é 3x ao quadrado. Repetimos o segundo, né? Multiplicamos pelo segundo, repetindo ele. Somamos, né? Somando, ou seja, mais. Repetimos o primeiro. E derivamos o segundo. Qual que é a derivada de cosseno? Menos seno. Menos seno de x. Então, a minha derivada de y, neste caso aqui, é y', 3x ao quadrado cosseno x, mais não, né? Por que mais não? Porque tem um menos ali do seno, tá vendo? Mais com menos é menos. Mais com menos é menos. Então, menos x ao cubo vezes seno x. Então, esse é a minha derivada de y, nesta letra. Dúvidas? Beleza, vamos lá então. Y é igual a e elevado a x vezes seno x. Muito simples, né? Derivamos o primeiro, e elevado a x, a derivada dele é o próprio e elevado a x. Então, repetimos também o segundo termo, que é o seno x, mais, né? Repetimos o primeiro termo, e derivamos o segundo termo. Derivada do seno é cosseno. Opa, repetiu o lezinho ali, né? Tá bem... A gente consegue melhorar isso aqui, não consegue? Aqui acabou, já é esse aqui, né, galera? É esse aqui. Só que a gente consegue deixar mais bonitinho ainda, né, a nossa resposta. Por quê? Porque temos dois termos aqui iguais repetindo nas duas operações. Então, a gente pode colocar em evidência. Então, e elevado a x multiplica, né, o seno x mais o cosseno x. Então, essa é a minha derivada aí dessa letra. Qual que é a letra? Letra L, né? Nem coloquei aqui, mas eu vou colocar agora. Em letrinha L. Tranquilo? Vamos para o último exemplo. M y igual a x ln de x. Minha letra M, então, cadê? Y é igual a x vezes ln de x. Então, minha derivada de y é... Vou derivar o primeiro. Derivada de x é 1. Eu vou escrever aqui, mas depois eu vou tirar ele. 1 vezes ln de x. A gente repetiu o segundo termo, né? Mais, aí eu mantenho o primeiro termo, que é x, e integro, e derivo o ln de x. A derivada de ln de x é imediata, né? Que no caso aqui será 1 sobre x. Olha que beleza! Posso cortar, ó. Então, o que vai ficar aqui? Y é igual? Y' é igual. 1 vezes ln de x é ln de x. Mais, esse x cortou com esse x, sobrou só o 1. Ou seja, mais 1. Então, meu y' é ln de x mais 1. Tranquilo? Essa foi a nossa segunda parte da aula. Beleza, estamos aí agora na nossa terceira parte da aula. Regra do quociente. Ela é bem parecida ali, né, com a regra do produto, só que no caso aqui tem uma coisinha de diferente, né? Sendo duas funções u, v, né, a derivada de uma dividindo a outra é o seguinte. Eu derivo a primeira, repito a segunda. Só que aí aqui vira menos, né? Não é mais igual lá no regra do produto, vira menos aqui, ó. Aí repito a primeira, derivo a segunda, e vou dividir isso tudo pela que está dividindo aqui, ó, que no caso é o meu quociente, meu denominador, né? Ao quadrado. Isso, desse jeito aqui, regra do produto. Nada mais, nada menos que é isso aqui. Tranquilão? Vamos para exemplos, né? Vamos aplicar aí alguns exemplos aí para retomar. Minha letra N.
y é igual a x mais 3 dividido por x menos 3. Então, minha derivada de y é x mais 3. Eu vou derivar só esse aqui, ó. O x meu, derivada de x, é 1. Derivada de 3 é 0. Então, aqui ficou só 1, né? 1 mais 0 é 1. Então, minha derivada de x mais 3 é 1. Aqui acho que está muito próximo, né? Vai confundir vocês depois. Deixa eu colocar mais para baixo. Aí, bem aqui. Derivando aqui x mais 3, ficou 1, certo? Vezes. Aí eu vou repetir. Vou repetir, né? O meu segundo termo. Menos. Repito o meu primeiro termo. Vezes a derivada do segundo termo, que também será 1, certo? Derivada de x, 1. Derivada de 3, 0. Então, aqui também fica 1. Isso tudo dividido pelo de baixo ali, ó, x menos 3. Então, ao quadrado. Então, x menos 3 ao quadrado. Terminando, então, a minha derivada. Não, aqui ficou muito próximo. A minha derivada, cadê? Aqui. A minha derivada de y é 1 vezes x menos 3 é x menos 3. X mais 3 vezes 1 é x mais 3. Só que aí tem esse menos aqui, ó. Esse menos aqui, ele vai mudar o sinal tanto desse x quanto desse 3. Vai ficar menos x menos 3. Olha que beleza, ó. Esse x aqui é mais, né? Então, corta esse x com esse x. Dividido por x menos 3 ao quadrado. Ou seja, finalmente, então, a minha derivada de y é menos 3 menos 6, dividido por x menos 3 ao quadrado. Então, essa é a minha resposta da minha letra N de navio. Gustavo, só me responde uma coisa. Por que é x menos 3 e no y uma linha da segunda parte? É parênteses x menos 3. Esse aqui. Fecha parênteses menos x menos 3. Não, eu coloquei por hobby mesmo. Posso tirar, se quiser, pode tirar. Não, é porque lá na primeira linha consta como menos, menos, mais. Aí ficou tudo menos? É, não, aqui, ó. Pera aí. É porque aqui, ó. Ah! Não, tá certo, é isso mesmo. É porque o que acontece, ó. Sim. A derivada do primeiro, desse aqui, derivada dele, deu 1, certo? Que a gente fez aqui, ó. Deu 1. Certo. Aí eu repeti x menos 3. Aí eu repeti a segunda, por conta da aplicação da regra do quociente. Eu repeti, certinho? Aí menos, aí agora eu repito o primeiro. Repeti o primeiro, x mais 3, tá vendo? Repeti ele. Vezes a derivada do segundo. Derivada de x menos 3 também é 1. Aqui. Certo. Beleza? Aí é menos, né? A regra do quociente, em vez de ser mais aqui, ó, é menos. Saquei. Aí beleza. No caso, fazendo a operação 1 vezes x menos 3 é x menos 3. Certinho? Ah, tá certo agora. Aí menos, esse menos aqui, ó, ele vai mudar o sinal tanto desse x quanto desse 3. Vai ficar menos x menos 3. Aí como o primeiro x aqui, ele é positivo,
ele vai anular com esse outro x aqui, ó. Vai ficar x menos x. Aí eu posso cortar ele, posso cortar, entendeu? Ok, isso aqui. Aí menos 3 com menos 3 vira menos 6. Eu somei, né? Sinais iguais somo. Tranquilo? Saquei agora, valeu. Não, tranquilo então. Tamo junto. Vamos para a letra O, então, ó. Y é igual a e elevado a x mais 1 e e elevado a x menos 1. Então, vamos lá. Y é igual a e elevado a x mais 1 sobre e elevado a x menos 1. Pronto, vamos lá. A minha derivada, então, de y, mesma coisa. Derivo primeiro. Derivada de e elevado a x mais 1 é o próprio e elevado a x. Derivada de 1 é 0. Então, e elevado a x vezes, repito o primeiro, repito o segundo, menos, agora eu repito o primeiro, e elevado a x mais 1, e derivo o segundo termo. O segundo termo meu também será e elevado a x. E divido isso tudo por e elevado a x menos 1 ao quadrado. Arrumando isso aqui, então, posso colocar aqui. Eu ainda não vou juntar, vocês vão entender por que eu não vou juntar ainda. Aqui, ó, vou mudar de novo, galera, ó, vou mudar, ó. Ah, não, posso passar o ezinho para cá agora, ó. Eu vou passar o ezinho para cá, ó. Menos e elevado a x, que multiplica e elevado a x mais 1. Isso tudo e divido ao quadrado. Beleza, vamos terminar aqui, ó. E elevado a x. Nossa, vai ficar bem feio isso aqui, ó. E elevado a x vezes e elevado a x. Vai ficar e elevado a x ao quadrado menos e elevado a x. Né? Tô fazendo chuveirinho, tá vendo? E esse aqui também, ó. Esse com esse. Menos e elevado a x. Ó, coloquei o parênteses aqui, ó, para diferenciar. E aqui eu posso colocar um maisinho, tá bom? Posso colocar um maisinho aqui. Elevado ao quadrado. Menos com mais, menos. Menos e elevado a x. Porque e elevado a x vezes 1 é e elevado a x. Dividido por e elevado a x menos 1 ao quadrado. Então, terminando isso aqui. Ó. E elevado a x ao quadrado com menos e elevado a x ao quadrado. Eu posso cortar, ó. Corta. Corta. Menos e elevado a x menos e elevado a x é menos 2 e elevado a x. Que divide e elevado a x menos 1 ao quadrado. Então, essa é a minha derivada. Eu acredito que possa ter gerado dúvidas aí. Então, tá. Então, retomando aqui a gravação. Vou, para vocês do YouTube aí, ó, eu vou provar por que tangente, a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Por quê? Por conta da regra do quociente. Vamos lá, então. O que é a tangente? É o seno de x dividido por cosseno de x. Beleza? Então, temos que derivar isso aqui. Como é que deriva? Regra do quociente. Seno
de x, derivada de seno de x é cosseno de x. Repito de baixo. O que é o de baixo? Cosseno de x também. Menos. Agora eu repito o primeiro termo, seno de x, e derivo o segundo. O que é a derivada do cosseno? É menos seno de x. Divido isso tudo. Nossa, eu peno para deixar isso aqui retinho. Por cosseno ao quadrado de x, porque eu tenho que repetir o de baixo, né, ao quadrado, beleza? Entenderam? Tranquilo? Beleza. Então, terminando. Vou pôr igualzinho aqui, né? Tá. Cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Menos seno x menos seno x, mais seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Opa, olha que beleza. Quem lembra disso aqui, ó? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1, galerinha. Relação trigonométrica, né? Achou que ia ficar longe disso, que nunca mais ia ver isso na vida, mas vocês se enganaram. E beleza, então. Como é que a gente chama o inverso do cosseno? Opa, secante, exatamente isso. Então, como está ao quadrado, então 1 sobre cosseno ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Entenderam? Ó, bom demais, né? Nossa, isso é bonitinho demais, galera. Beleza, então vamos lá. Regra da cadeia, né? Regrinha da cadeia. A tabela de derivados é da regra da cadeia. Temos a regrinha de escorregar. Temos a regrinha do seno, do cosseno e tal. Eu vou melhor ir explicando para vocês com os exemplos, que aí fica bem melhor aí, a aula flui melhor, né? A letra A minha é, deixa eu copiar ela ali, 5x ao cubo menos 6x ao quadrado. Isso aqui tudo elevado à sétima, né? Exatamente isso. Então vamos lá, então. O que é a regra da cadeia? A regra da cadeia é quando você tem duas funções, quando é um conjunto de duas funções. E você precisa derivar as duas para chegar num resultado, né? Neste caso aqui específico, a gente vai usar a primeira regrinha ali, ó, tá vendo? Ó, U elevado a N, a derivada dele é o N escorrega, aí você repete o U com uma unidade a menos, vezes a derivada do U. No caso aqui, quem que é o meu U? É 5x ao cubo menos 6x ao quadrado. Esse aqui, ó, é o meu U. Então, vamos lá, então. Então, isso aqui ó, é U elevado à sétima. Então, a regra da cadeia é o seguinte. Oh, meu Deus do céu. A regra da cadeia, então, é... Eu vou derivar o que está na extremidade. A extremidade minha é minha função exponencial, que é o 7. Ou seja, eu vou escorregar o 7, vai ficar 7. U. 7 menos 1, 6. Então, vai ficar 7U elevado a 6 vezes... Mas que saco isso. Vezes a minha derivada do U. Derivada é o que é esse termo aqui, ó, x ao cubo menos 6x ao quadrado. Nossa primeira parte da aula. Derivada de 5x à terceira. Derivada de 5x à terceira é 15x ao quadrado.
derivada de 6x ao quadrado é 12x. Então, vou arrumar isso aí, calma, fica tranquilo. Y' é 7 que multiplica 5x ao cubo menos 6x ao quadrado vezes 15x ao quadrado menos 12x. Ah, é aqui, ó. Eu esqueci que aqui tem o 6, né? Aqui tem um 6 aqui, ó. Essa desgraça, velho. Ó, se ficou dúvida para vocês, eu repito a letra A. Ficou dúvida? É porque o Anderson explicava diferente. Ele falava U e DU. Continuando, então. Letra B. Lembra lá da nossa primeira parte da aula, né? O que está no denominador aqui, ó, a gente vai colocar lá para cima, trocando o sinal do expoente. Ou seja, 5x menos x ao quadrado, tudo isso elevado a 3, será 5x menos x ao quadrado elevado a menos 3. Certinho? E é isso, é a mesma coisa. Quem que é o meu U aqui nesse caso? O meu U aqui nesse caso é o meu 5x menos x ao quadrado. Esse é o meu U. É a mesma regrinha da letra A. Z', né? Derivada de Z, denotação, né? Eu vou primeiro derivar o que está mais fora, né? O mais extremo de todos, na extremidade, que no caso é a minha função exponencial, menos 3. Vamos derivar ela primeiro, ó. Vou escorregar o 3, ó. Ficar menos 3. Aí eu repito o que está dentro, ou seja, repito o meu U. E tiro uma unidade ali, ó. Era menos 3 menos 1, menos 4. Vezes a minha derivada de U. Que no caso, quem que é o meu U? É o 5x menos x ao quadrado. 5x derivada de 5 é 5. 5x é 5. E derivada de x ao quadrado, menos x ao quadrado é menos 2x. Melhorando isso aqui e finalizando, eu vou pegar esse menos 3 aqui, ó, e vou multiplicar com o outro lado. Por quê? Porque é tudo uma multiplicação, então eu posso multiplicar tudo por qualquer coisa aqui. Posso pegar esse menos 3 e multiplicar com esse aqui, que não tem problema nenhum. É tudo multiplicação, né? Então não tem problema em fazer isso. Por que eu não vou multiplicar com o termo que ele está acompanhando? Porque ele está a menos 4 aqui, ó. Aí a gente tem que desenvolver esse menos 4 para depois, se você quisesse, né, multiplicar por esse termo, fazer o chuveirinho aqui, entendeu? Como a gente não vai fazer isso, vai ficar então tá. E aqui ele vai ainda sair para baixo, né? Ele vai descer para baixo. Nós vamos descer para baixo agora. Então vai ficar menos 3x, menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 3 vezes menos 2x, mais 6x. Dividido. Por que eu vou dividir? Porque aqui, ó, tá menos 4, ele tá inverso, ele tá invertido. Então, tem que deixar ele com sinal positivo. Ou seja, 5x menos x ao quadrado elevado a menos 4 vai ficar 5x menos x ao quadrado elevado a 4. Fica o meu resultado final, então, é menos 15 mais 6x dividido por 5x menos x ao quadrado elevado à quarta potência. Tinha um negócio ali me irritando ali, por isso que eu apaguei, peraí.
E é isso. Ficou dúvida aí, galera? Alguma dúvida ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Tranquilo, então. Pode prosseguir, meu caro. Obrigado, viu? Vamos lá. Então, minha letra C. S é igual a E elevado a cosseno de X. Vamos lá, então. Eita, fiz cagada aqui, peraí. Vocês estão vendo tudo, né? Estão vendo tudo, né? Não. Não tá vendo, não? Peraí. Agora estão. Tá na mesma tela, não sei se travou. Como assim tá na mesma tela? Você voltou para as questões? Ou não? Ó, galera, eu fiz a letra C aqui, mas eu vou apagar e vou refazer, tá? Beleza, vamos lá, rapidinho. A derivada da minha função S, nesse caso, é a regra do meu número neperiano. E elevado a U, eu vou escorregar o meu U depois e multiplicar pela derivada dele. Pela derivada dele. No caso aqui, é o S' é igual a E elevado a cosseno de X vezes o meu U' é o cosseno de x, então a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, S' é igual a menos... Nossa, tá muito juntinho isso aqui, cara. O meu S' é menos, né? E vezes menos seno de x é menos E elevado a cosseno de x vezes seno de x. Beleza? Essa é a minha letra C. Dúvidas aqui? Dúvidas aqui? Nenhuma? Tranquilo? Minha letra D, então. Y é igual a 5 vezes E elevado a 3x. Dá para fazer aqui na lateral, aqui, ó. Minha letra D. Y é igual a 5 vezes E elevado a 3x. Simples demais, né? O meu 5 ele é uma constante. A gente não mexe no 5. Ele é uma constante. Então, beleza. Aí, a mesma coisa da letra C, ó. Vou repetir o meu E elevado a 3x e derivar o meu 3x multiplicando ele aqui embaixo, ó. Derivada de 3x é 3. Então, meu y' é 5 vezes 3, 15. 15 vezes E elevado a 3x. Tranquilo, galerinha? Muito simples mesmo, né? Eu acredito que vocês estejam achando isso também. Essa minha letra E e a minha letra F, elas são muito legais. Elas têm uma coisa de diferente. Elas parecem muito ser iguais, só que elas são diferentes. Eu vou explicar por quê. Minha letra E é y é igual a cosseno ao quadrado de x. E já vou fazer logo também aqui a minha f. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Aqui, galera, ó, aqui é a mesma coisa que eu escrever cosseno de x ao quadrado. E aqui não, aqui é só o x que está ao quadrado. O cosseno não está ao quadrado, tá bom? Essa aqui é a diferença. Até amanhã. Vou apagar aqui então, só para vocês saberem mesmo. Vamos lá. Minha letra E, então, é isso aqui, certo?
Eu vou escrever assim para ficar melhor de vocês visualizarem, tá? Então, a derivada de y, nesse caso aqui, eu primeiro, então, vou fazer a regra do escorregamento. O 2 vai escorregar para frente do cosseno de x. Ó, vai ficar 2 cosseno x vezes a minha derivada do cosseno x, que no caso aqui o meu cosseno x ele é o u, lembra? Ele é meu uzinho. Então, a derivada do uzinho aqui. Cosseno de x, a derivada dele é menos seno de x. Deixa eu apagar esse u aqui. Então, arrumando para ficar bonitinho, o menos aqui do seno vai vir aqui para frente, ó, vai ficar menos 2 cosseno x vezes seno de x. Legal, né? Vamos para a letra F. Y é igual a cosseno de x ao quadrado. Neste caso aqui, é só o meu x que está ao quadrado. Então, no caso, o meu x ao quadrado aqui é o meu u. Qual que é a derivada, então? É cosseno de u. Né? Derivada de y é cosseno de u. Derivada de cosseno u também. Então, primeiro, nesse caso aqui, eu vou fazer a derivada do cosseno primeiro, ó. Derivada dele primeiro. Derivada do cosseno é menos seno de u vezes, vezes o meu u'linha. Quem que é meu u'linha? É o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, no caso, vai ficar menos seno de x ao quadrado vezes 2x. Arrumando isso para ficar bonitinho. É menos 2x seno de x ao quadrado. Certinho? Alguma dúvida? Pode fazer ela? Refazer? Isso. E depois falando. a E, por favor. Ah, aí não ficou claro também, não? Eu não consegui entender a E. A F eu entendi, mas aí eu não entendi. Tá, vamos lá então. Eu entendi a F, mas aí eu entendi. Vamos refazer ela, sem problema, vamos lá. O importante é que vocês têm que Qual aprender que é isso o aqui. U aí? Ah, eu não falei, né? Não. Tá bom, então. O meu U aqui O é nesse caso sempre o que aqui, tá preso, não é? na hora aqui, ó, pera, ó. Cosseno ao quadrado de x. Nesse caso, a gente pode reescrever como cosseno de x. Aí, tudo aqui está ao quadrado. O cosseno está ao quadrado aqui. Então, isso aqui tudo é o meu U. Entendeu? Aí, vamos lá, então. Entendi. Y' é... O meu 2 aqui, ele vai escorregar. Vai ficar 2 cosseno de x. Vezes a derivada do meu 1, que é o cosseno de x. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, y' é menos 2 cosseno de x seno de x. Entenderam agora? Então, ele é U vezes o linha que a gente faz? Isso, ó, não. É porque como ele está ao quadrado, então a gente tem que fazer a regra do escorregamento primeiro, porque a exponencial é a extremidade, né? Então a gente resolve ela primeiro, escorregando aqui esse termo, que no caso é o 2, e repete o que está dentro, né? Tá vendo? Eu repeti. Aí eu multiplico depois pela derivada do que está dentro do parênteses, que no caso é o cosseno de x. Então é a regra do escorregamento, é u elevado a n, né? Ó, é essa regra aqui, ó, u elevado a n, y é igual a elevado a n. Y' é o n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Essa é a regra. Ah, tá, entendi. Era isso aí que tava tentando fazer na minha cabeça, não tava conseguindo. Uhum. Sacou então? Tranquilo então?
Sim, obrigada. Não, de nada. Vamos para a letra F novamente. Y igual a cosseno de x ao quadrado. No meu caso aqui, o meu u é o x ao quadrado. Eu acho que a tela travou. Travou por quê? A minha vendo? travou, né? Tá vendo eu mexendo? Tá vendo eu mexer aqui? No meu computador, então não. Deixa eu entrar aqui pelo celular. Ah, agora deu. Obrigada. Não, tranquilo. Então Por vamos lá que que então. o x ao quadrado é o u? Oi? Por que que o x ao quadrado que é o u? Nesse caso aqui, quem estava sendo elevado ao quadrado é o meu cosseno, tá vendo? E nesse Uhum. caso aqui, quem está sendo elevado ao quadrado é só o x, não é o cosseno. Então, o cosseno ele não entra sendo u. O cosseno ele é uma função à parte. O u, que é o que a gente precisa chamar para dar certo na derivada. É só você lembrar, quando tiver cosseno ao quadrado de alguma coisa, ou seno ao quadrado, ou qualquer outro termo desse jeito aqui, toda a minha função vai estar ao quadrado. E quando o quadrado, ou qualquer outra função exponencial, estiver só no x, só na incógnita, o cosseno sai, o cosseno não entra, só entra esse termo aqui. No caso, pra regrinha, né? Para a regra, isso, para a regra da derivada, isso mesmo. Tá bom. Aí vamos lá então, ó. Então esse aqui é o meu u. A regra fala então que y' é igual a cosseno de u', que vai ser... O cosseno, eu vou derivar ele, ó. Ele está dentro da derivada. Ele é o primeiro, ele é o mais, ele é o de fora. A gente integra, a gente deriva de fora para dentro. Como o cosseno é o primeiro que está fora, a gente deriva o cosseno primeiro, ó, vai ficar menos seno. Aí repete o u, menos seno de u. Aí agora eu vou multiplicar pela derivada do u. Quem é o meu u? X ao quadrado. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Então, fica menos seno u vezes 2x. O meu u é x ao quadrado. Então, arrumando, fica 2x seno de x ao quadrado. Entenderam agora? Mais ou menos. É porque eu misturei ali, ó. Seno de u vezes u'. Agora ficou mais fácil, né? Menos seno de x ao quadrado. 2x. Repetindo aqui embaixo. Menos 2x seno x ao quadrado. Agora ficou melhor, né? Por que que tem que derivar o cosseno também? Ele é o que está na extremidade, né? Ele é cosseno de u. Então, eu estou derivando cosseno de u. Então, eu derivo o cosseno e derivo o u também, entendeu? Aí, tá vendo aqui o meu parênteses? Olha o meu parênteses aqui, ó. Meu parênteses está pegando o cosseno de u todinho. Então, eu derivo o cosseno, depois derivo... Repito o u, né? Porque é de acordo com a regra. Quer ver a tabelinha aqui, ó? Ali, tá Tem vendo, ó? que multiplicar por linha. Ó, cosseno de u, ó. Tá vendo o cosseno de u ali na tabela, na terceira linha, ó, cosseno de u. Ali tá menos porque ele passou o menos do seno ali pro u, mas o menos é o do seno, tá? Eu vou até pegar de vermelho, aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, menos u', que é derivada de u, vezes seno u. Por quê? Cosseno, derivada do cosseno é menos do seno. Então, o menos do seno aqui, ele passou para o primeiro termo aqui, ó. Entendeu? Essa é a Sim, regrinha. entendi. Fechou, então. Vamos para letra G. Ah, falta só mais duas, ó. Y é igual a cosseno de seno de x ao quadrado. Seno de x, cosseno de seno de x, tá?
Ai, velho, já esqueci esse piro. Acho que eu tô muito nervoso. Cosseno de seno de x. Cosseno de seno de x. Opa, quem é o meu u aqui, no caso? O meu u é o meu seno de x. Então, vamos fazer a derivada dele. A derivada de y é cosseno de u, linha, mesma coisa da letra f, ó que beleza. Mesma coisa da letra f. Vai ser, a minha derivada do cosseno é menos seno de u, repito u, tá bom? Vezes a derivada do meu u. Fica menos seno de u. Opa, não, já vamos desenvolver. Vou fazer embaixo logo, porque não vai caber, né? Y' é igual. O meu u ali é o seno de x, então fica menos seno de x vezes o linha. O linha é o seno de x. Derivada do seno é cosseno. Cosseno de x. Pronto. Desse jeito. Dúvidas? Nenhuma, né? Não, não tenho dúvidas. Maravilha. Vamos para a nossa última letrinha. Y é igual a ln. Esse aqui é o mais fácil. Vocês podem achar que esse é o mais difícil, mas esse é o mais fácil. Y é igual a ln disso aqui tudo, ó. Já vamos olhar na tabela, ó. ln de u é igual a u' sobre u. Tá vendo aqui? Então, olha que beleza. Olha o jeito que vai ficar. ln de 3x à quinta, 2x menos 1. E nessa G não tem como fazer mais nada, simplificar nada. Não tem jeito, porque isso aqui, ó, esse seno de x aqui, ó, ele é da fórmula, ele tá dentro do parênteses. É como se fosse só, esse seno de x, ele é como se fosse um x, como se fosse um y, entendeu? A gente não tem como fazer nada com ele não, tá bom? Tá bom. Nossa, eu já esqueci ali, você pira, velho. Y é igual a ln de 3x à quinta mais 2x menos 1. 3x à quinta mais 2x menos 1. Olha que beleza, galera. A derivada de y é ln de u', certo? É a derivada de ln de u'. O meu u, ele é tudo isso aqui, ó. E qual que é a regra do ln? É u' sobre u. Então, no caso, u' é a derivada de tudo que está dentro do parênteses. Ou seja, 3x à quinta vai ser 15x à quarta mais 2, né? Porque derivada de 2x é 2. Derivada de 2x é 2. E a derivada de menos 1 é 0. Então, vai ficar isso aqui dividido por tudo que está no parênteses. 3x à quinta mais 2x menos 1. Acabou. Apenas isso. E aí? Difícil? Fácil? Tranquilo. Nenhuma dúvida, então? Travou. Galera, então, por hoje é só, tá bom? Inscrevam-se aí no canal da PW. Dá um like aí no vídeo se você curtiu. E é isso, professor Gustavo Gomes Leal aí, lecionando equações diferenciais para vocês aí, tem like, tá? Tamo junto aí, galera. Abraço. Meu caro, até a próxima aí.